de oposição. Eles viviam em um ambiente onde eles não estavam, não era um ambiente de mar de rosas. Era um ambiente de dificuldades. Era um ambiente de lutas. E mesmo tendo sido elogiados por Paulo, pela sua fé, pelo seu amor, eles precisavam avançar ainda. Eles precisavam crescer. Eles necessitavam ali crescer em acordo com que os tessalonicenses estavam tendo, eles estavam progredindo, mas Paulo sabia que esse processo é um processo contínuo, principalmente diante da presente expectativa da vinda de Cristo. Cristo está voltando, portanto, eles precisam então crescer em santidade. Eles precisam continuar e progredindo espiritualmente, né? E é por isso que nesse texto Paulo vai orar. Paulo ora para que Deus possa dirigir os seus passos, para que Deus possa aí ampliar o amor mútuo entre eles e que esse amor mútuo fortaleça esses irmãos em santidade. De tal forma que no dia da vinda de Cristo Jesus, eles se encontrem aí irrepreensíveis. Então, basicamente, é isso que Paulo quer trabalhar aqui com os tessalonicenses. Mas, da mesma forma, nós enfrentamos ainda pressões culturais, nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos distrações que frequentemente aí tentam nos afastar do crescimento espiritual. O mundo promove egoísmo. O mundo vai promover aí a relativização dos padrões morais. Ele vai promover todas essas coisas tentando nos fazer parar, tentando nos fazer regredir no processo de santificação. É por isso que hoje é ainda mais urgente a necessidade de cultivarmos o amor verdadeiro. E é mais necessidade ainda de nós cultivarmos também a vida de santidade diante de Deus. Porque, por exemplo, você vive em uma sociedade obcecada por autopromoção nas redes sociais. Pessoas mostrando vidas perfeitas. Pessoas mostrando ali o que elas têm de melhor. E você sente uma imensa pressão. Por que a vida dessa pessoa é tão boa, é tão perfeita e a minha não é? Por que ela faz isso e eu não faço? E aí você tenta de alguma forma moldar a sua vida, transformar a sua vida para que você possa encontrar uma validação. Se você pode transformar a sua vida, moldar a sua vida e acabar vivendo um faz de conta buscando essa validação. Impressionar as pessoas. Mostrar para as pessoas que você também tem aquilo que elas mostram de melhor. Mas essa cultura de aparência, meus irmãos, ela vai apenas incentivar o egoísmo. Vai incentivar você a olhar apenas para si. Vai incentivar o julgamento e vai incentivar a comparação. Esse é o ambiente que nós vivemos. E isso vai contra o chamado bíblico ao amor sacrificial. Um amor que se entrega pelo próximo. E a santidade interior. Por isso que nós vivemos essa pressão também. Nós vivemos essa luta, porque essa pressão cultural que o mundo causa pode afetar o seu coração, pode afetar o seu pensamento, pode afetar a maneira como você vive. E como eu coloco aí no slide, você pode começar a medir o seu valor pela aprovação alheia, pela aprovação dos outros que você recebe, as curtidas, as visualizações que você recebe. E você pode aí negligenciar o amor genuíno pelos outros, trocando a busca por santidade pela busca de popularidade. Mas Paulo entendia que essa busca por popularidade, ela era uma busca vazia, ela era uma busca válida. E assim como nós enfrentamos esses desafios, os tessalonicenses também enfrentavam esses desafios para viver em amor e para viver em santidade. E é por isso que, encerrando aqui o capítulo 3 dessa carta dele aos Tessalonicenses, Paulo vai expressar um desejo. Paulo vai fazer uma oração, pedindo que esses cristãos façam alguma coisa. E é por isso que o tema, né, como eu compartilhei
no grupo, né? E vocês viram aqui, no começo, o tema é cresça em amor e santidade até a vinda de Cristo. Essa é a oração que Paulo faz para os Tessalonicenses. Em meio a essa muita pressão que vocês estão vivendo, Paulo diz, cresçam em amor e santidade até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu quero convidar você, se você achou, os versículos 11, 12 e 13, ficar de pé, para nós fazermos a leitura pública da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11, 12 e o 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura pública da Tua palavra. Senhor, somos gratos pelo que o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, o Senhor fala. O Senhor é o Deus que fala. E nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ouvir o Teu Santo Espírito, ó Deus, falar aos nossos corações, através da pregação da Tua palavra. Que assim como os Tessalonicenses, nós possamos receber a pregação da palavra como palavra de Deus e não como palavra de homens. E para isso, ó Deus, tira toda a distração de nossa mente. Tira tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, que nós possamos permanecer cativos à Tua voz. Essa é a nossa oração, Deus, e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar. Bom, como na primeira pregação que eu fiz sobre o Tessalonicenses, eu expliquei que essa carta ela se divide em dois blocos, capítulos 1 a 3 e os capítulos 4 e 5. Os capítulos 1 a 3 são os capítulos mais teóricos, onde Paulo vai estabelecer os conceitos, né, os princípios, os fundamentos. E os capítulos 4 e 5 são os capítulos onde Paulo vai dar as exortações práticas, objetivas. Faça isso, faça isso. As ordens aparecem muito mais nos versículos 4 e 5. E essa seção que nós lemos, esse texto que nós lemos, ela encerra a primeira metade da carta. Ele é a finalização desse primeiro bloco da carta, dessa parte de fundamentação, de solidificação ali das bases. E nada melhor de que de encerrar essa primeira metade com uma oração. É isso que Paulo faz. Paulo encerra essa primeira metade com essa oração, fazendo essa oração aí pelos Tessalonicenses. Mas nessa primeira metade da carta, Paulo conecta aí os temas que nós vimos de gratidão. Paulo fala sobre instrução pastoral, ele fala sobre perseverança, ele fala sobre também o crescimento espiritual. E tudo isso refletindo o tom de encorajamento e a instrução de Paulo. Paulo vai fazer isso nessa primeira metade, conectar todos esses temas. Ele vai expressar a gratidão pelo testemunho da igreja, o quanto a igreja está crescendo em fé, amor e esperança. Lá no capítulo 2, Paulo vai falar sobre os seus desafios, a dedicação que ele teve, a força que ele teve para que ele pudesse então se dedicar àqueles irmãos. Ele vai também, agora no capítulo 3, ele vai falar bastante sobre o crescimento espiritual, que os cristãos devem progredir na fé, devem perseverar na fé. E por isso que agora ele vai encerrar os versículos 11, 12 e 13, fazendo essa oração. Ele vai orar pedindo que Deus capacite os Tessalonicenses, para que eles possam viver de maneira agradável a Deus. E é por isso que nós vamos observar como ele pede a Deus isso. Como ele pede a Deus que os Tessalonicenses, que Deus capacite os Tessalonicenses e nós também, né, para viver de maneira agradável até a vinda de Cristo. E Paulo usa três argumentos, né? Paulo inicia a sua oração com uma invocação direta no versículo 11. O versículo 11 é uma invocação direta. Ora,
o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. Ele começa de forma bem objetiva. Essa expressão aqui, encaminhe, expressa um desejo profundo e confiante de Paulo por intervenção divina. Ele está expressando a certeza. Ele não sabe o como Deus vai fazer isso. Ele não sabe quando Deus vai fazer isso. Mas ele expressa que Deus faça. Ele ora e pede que Deus faça isso. Ora, o Senhor nosso Deus, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. O Senhor faça. Que o Senhor faça com que isso aconteça. Ele começa expressando esse desejo mais íntimo do seu coração. E esse versículo liga o desejo pastoral de Paulo ao tema maior da soberania divina no crescimento espiritual e no ministério. Paulo precisa estar presente, Paulo precisa estar com ele para que ele possa instruir algumas coisas que faltavam ainda dos Tessalonicenses, mas ele sabe que é Deus quem opera isso. Ele liga esse desejo pastoral, essa necessidade que Paulo tinha de trabalhar aspectos na vida dos Tessalonicenses à soberania de Deus. Deus fará isso. Deus é o maior interessado. Deus é quem vai proporcionar a minha ida até vós. Paulo confia que esses irmãos estão fortes. Paulo sabe que eles estão aí bem solidificados. Paulo sabe que eles estão crescendo. Paulo sabe que as circunstâncias internas da igreja estão boas. As pressões eram externas. Mas Paulo confia de que tudo isso é fruto do agir de Deus. Deus encaminha a minha ida até vós. Que Deus dirija o meu caminho até vós. E amados, Deus sempre dirige o caminho do seu povo ao longo de toda a Bíblia. Esse pedido de Paulo, essa oração de Paulo, essa expressão de Paulo é comum em toda a Bíblia. Deus sempre dirige o caminho do seu povo. Você se lembra de quando o povo de Israel estava no deserto? Quem é que guiava o povo? Deus. Havia uma coluna de nuvem e uma nuvem de fogo. Quando ela se mexia, era para o povo ir. Quando ela parava, o povo parava. Deus guiando o seu povo. E Deus sempre guiou o seu povo. Deus sempre foi mostrando o caminho. Deus sempre foi mostrando para onde nós devemos caminhar. E em Cristo, essa direção divina é centralizada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque afinal, ele mesmo diz em João 14,6: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é a direção. Ele é o pastor que cuida ali das ovelhas, das suas ovelhas, para que as ovelhas possam caminhar no caminho dos pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, né? Ele guia-me mansamente nas veredas tranquilas. Então, Cristo é o nosso caminho. Cristo é a nossa maior direção. E é dele que vem o nosso crescimento. É dessa direção, é ele nos guiando, é ele orientando nossa maneira de viver que nós podemos progredir. É só quando ele nos orienta em nosso caminhar que nós podemos crescer. Nós não podemos fazer nada por conta própria. É como eu coloco aí, é como um agricultor que depende da chuva e do sol. Forças que ele não controla para o crescimento de suas plantações. Ele planta a semente. Mas ele depende da chuva e do sol para que o crescimento aconteça. E é assim como nós também fazemos em nossas vidas. Assim é o crescimento espiritual. O nosso esforço humano é necessário, mas a direção e o fruto vêm
De Deus. É dele que vem o crescimento. É dele que vem o guiar, o orientar, o nos conduzir pelos caminhos que nos levam ao crescimento. Por isso nós podemos entender que o que Paulo queria tratar com esses irmãos e o que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, meu irmão, é que você deve confiar na direção de Deus em seus esforços espirituais. Você deve confiar na direção de Deus. Você pode tentar aí de todas as maneiras ser um cristão melhor. Você pode tentar aí de todas as maneiras vencer suas lutas. Talvez sua maior luta seja uma carência emocional. Você depende de que alguém goste de você. Talvez sua maior luta seja as suas realizações. Você precisa realizar algo para se sentir útil. Talvez a sua maior luta seja o orgulho do seu próprio coração. E você tem várias lutas. E você tem vários problemas. Várias coisas pelas quais você precisa lutar. Mas em todas elas, talvez o que mais esteja impedindo o seu crescimento espiritual seja a sua não dependência de Deus. Talvez o que esteja impedindo de você avançar na caminhada cristã é porque você está tentando ir por força própria. Você está tentando seguir na direção por conta própria. É como se a nuvem estivesse parada e você querendo acertar o caminho da terra prometida. E talvez isso seja justamente o seu maior problema. O maior vilão da sua vida seja você mesmo. Você está impedindo o seu crescimento espiritual. E se essa luta que você estiver enfrentando for a luta do Senhor? E se essa luta que você está lutando pela força do seu próprio braço, você mesmo tentando resolver com suas forças, for do Senhor? Como Gideão. Deus escolheu Gideão para libertar o seu povo. Mas aquela luta era do Senhor. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem lutou. Foi o Senhor quem guerreou. Não foi Gideão. E talvez nós precisamos orar e colocar em nossas vidas o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A sua luta está grande, você está tentando de todas as formas vencer o seu pecado, vencer a sua luta, vencer aquilo que está lhe impedindo. Talvez o que Deus está esperando é só que você se aquiete e dependa dele. Olha, precise de Deus para o seu crescimento. Precise de Deus. Ore aí pedindo que Ele abra os caminhos onde você enfrenta essas barreiras. Porque foi o que Paulo fez. Paulo orou a Deus para que Deus pudesse encaminhá-los. Paulo mostrou essa dependência de Deus. Paulo sabia que o maior agente de crescimento na vida de um cristão é Deus. E é isso que nós precisamos entender. A necessidade de Deus. Senhor, encaminhe o meu caminho. Direciona minha vida. Me faz romper essas barreiras. A necessidade, todos nós, você, meu irmão, tem uma necessidade de Deus para o seu crescimento. Não é na sua sabedoria, nem na sua habilidade, e muito menos na sua força. Você precisa de Cristo Jesus, lhe guiando, lhe conduzindo. Aí você pode falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está me dirigindo, se Deus está me conduzindo, se Deus está me empurrando, quem vencerá Deus? Ninguém é maior do que o próprio Deus. Se Ele conduzir o meu caminho, nada pode me impedir. Mas para isso precisamos de Deus.
Precisamos de Deus para o crescimento. E Paulo está expressando isso. Paulo ora dizendo, olha, que Deus encaminhe, que Deus me encaminhe a nossa viagem para vós, que Ele nos abra o caminho, que Ele nos conduza para isso. E ele vai então enfatizar a necessidade do Senhor, enfatizando a necessidade de Cristo. Paulo expressa o seu pedido aos Tessalonicenses no versículo 12. Ele enfatiza no versículo 11 a necessidade de Deus aí para o crescimento. Deus é essencial para o crescimento cristão. E aí no versículo 12, Paulo vai enfatizar o progresso mútuo no amor. Ele vai fazer a sua petição, vai expressar os seus pedidos no versículo 12. Que diz assim, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Ele vai falar sobre esse progresso no amor. O amor que eles já haviam sido elogiados, que eles estavam crescendo em fé, esperança e amor. Amor, eles estavam crescendo também. Mas esse amor, ele tem a necessidade de um progresso. Ele é contínuo, não é algo que você alcança aqui e para por isso mesmo. Ele é um progresso. E esse verbo aí, aumentar e fazer crescer, que Paulo usa no versículo 12, são sinônimos, né? Que juntos eles vão intensificar a ideia desse progresso contínuo. Essa necessidade, Paulo está querendo lembrar para esses irmãos de que eles precisam progredir. Embora eles já estivessem progredindo, embora eles estivessem servindo de exemplo, havia mais espaço para crescimento. Até a estatura completa de Cristo Jesus. Sempre há espaço para crescimento. Sempre se pode crescer mais. E Paulo passa a ideia aqui de que cada um possuía essa responsabilidade de continuar no progresso. Cada um deles. Não existe isenção nesse processo. Não existe, eu estou fora disso. Foi o que Jesus falou. Se sabeis essas coisas, se vocês sabem disso, bem-aventurados sois se as fizerdes, se a praticardes. Sempre há espaço para crescimento no amor mútuo, para progredir no amor mútuo. E o amor para com todos, que ele fala aí também no versículo 12, ele amplia esse horizonte da igreja local. Não é só na igreja local que o amor mútuo deve ser progredido, ele amplia também, transcendendo essas barreiras da igreja local. Ele vai refletir o amor também aos de fora. Em primeiro lugar, vem esse amor uns para com os outros, na igreja local. Mas também amor um para com os todos também, amor para com todos, para todas as pessoas, não somente pelos seus próprios irmãos. E esse amor é modelado pelo próprio exemplo de Paulo e seus colaboradores. Paulo estava amando intencionalmente esses irmãos. Ele decide ficar só e enviar Timóteo, para que eles pudessem ser consolados. E eles estavam procurando maneiras de amá-los mais ainda. Eles estavam sendo totalmente intencionais na progressão do amor mútuo. Paulo está querendo reiterar isso. Há um progresso. Vocês precisam continuar crescendo em amor. Porque o amor mútuo é um tema central na Bíblia. Nós vemos isso tanto em Levítico 19, 18, como em João 13, 14. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Porque o amor reflete o caráter de Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. E o amor também é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, falando sobre o fruto do Espírito, ele vai falar também sobre amor. O amor é esse tema essencial. O progresso no amor mútuo é algo necessário que Paulo está expressando. Essa é a primeira petição que Paulo faz para esses irmãos. Continuem progredindo no amor. Porque uma luz pequena pode iluminar uma pequena área. Mas quando é reforçada por outras, ilumina uma área muito maior. E aqui eu geralmente peço para vocês não pegarem no celular, né? Na hora da pregação. Mas o que eu quero fazer uma ilustração com vocês. Por favor, Gil, apaga as luzes aí.
Se eu colocar esse celular aqui, eu ilumino a pequena área, né? Aos irmãos que estão com o celular aí, vamos acender a nossa lanterna? No chão, aqui, ó. Fica mais fácil, não fica? E tem um bocado que tá sem celular ainda, né? Se for só uma lanterna, fica difícil de caminhar. Mas se todos nós ligarmos a lanterna dos nossos celulares, o caminho fica mais como? Mas claro, a área iluminada fica maior. Há uma iluminação maior na nossa área. Pode acender a luz. Obrigado, meus irmãos. E essa é a ideia do amor cristão. Uma pequena luz, ela ilumina uma pequena área. Mas quando ela é reiterada por todos, quando vários acendem as luzes, vivem também de maneira clara, refletindo a luz do amor de Cristo, a área iluminada é muito maior. E assim é o amor cristão. Ele começa com um, que liga com o outro, que liga com o outro, que liga com o outro, e quando no final de tudo, todos nós estamos ligados, e a área iluminada e a área que é afetada, recebe o amor cristão, é muito maior. E amados, esse texto é ótimo para a sua consciência, a sua consciência que diz que você já faz muito. Às vezes tem algumas pessoas que têm isso. Vez ou outra eu fico isso na minha cabeça. Mas já faz muito. Já faz demais. Não precisa fazer isso não. E esse texto é ótimo para isso. Para me lembrar que o amor mútuo sempre pode haver progresso. Não importa o quanto você já faça para o Senhor, você sempre pode fazer mais. Você sempre pode fazer alguma coisa a mais. Você sempre pode amar mais. Sempre há mais espaço para o crescimento. Se você já serve na igreja, sempre há espaço para você servir mais. Se você já contribui, sempre há espaço para você contribuir mais. Se você já congrega, sempre há espaço para você congregar mais. Se você já evangeliza, sempre você pode evangelizar mais. Se você já discipula, sempre você pode também discipular mais. Sempre há espaço para crescimento. Sempre há espaço para o progresso. E esse texto também é ótimo, serve para dar um basta aí no cristianismo self-service, né? Isso aqui eu quero. Isso aqui eu acho bom. Não, isso aqui eu não quero não. Isso aqui vai contra o que eu acho legal. Isso aqui vai contra o que eu acho prioridade para a minha vida. Isso aqui vai contra o meu gosto, então eu não quero. E Paulo diz, não, vocês têm que progredir. É um processo contínuo. Você tem que progredir continuamente. Então existe uma ordem para que você cresça. E não cumprir essa ordem é pecado. Existem aí as prioridades do seu amor. A prioridade do seu amor são 3, certo? 3 prioridades do seu amor. Deus, em primeiro lugar, a sua família, em segundo lugar, e a igreja local, em terceiro lugar. Os seus irmãos, né? Não é a parede, os seus irmãos. Então essa é a prioridade. Deus, sua família e sua igreja local. E nenhum aspecto essencial desses aqui, nenhuma dessas 3 prioridades pode ser negligenciadas. Você não pode amar só a Deus e sua família. Você tem que amar a igreja também. Você não pode amar só a Deus e os irmãos. Você tem que amar a sua família também. Você não pode amar só a sua família e os seus irmãos. Você tem que amar a Deus. Então os 3 estão intimamente ligados. E aqui não é o amor sentimento. Não é o amor que eu sinto, né? De sentir alguma coisa. Não. Aqui é o amor sacrificial, que se doa e busca fazer o bem. Um amor que se entrega, um amor que age, um amor que decide fazer alguma coisa. É esse amor.
E para isso você pode refletir como você pode demonstrar amor prático aos seus irmãos na igreja e às pessoas fora dela. O que é que você pode fazer? O que é que você pode agir para que você possa crescer em amor, para que você possa progredir no amor mútuo? Ora, a primeira maneira que você pode fazer é investir tempo na vida do seu irmão. Investir tempo, porque o que as pessoas mais têm de precioso hoje é tempo. Todo mundo está sem tempo. Todo mundo tem muita coisa para fazer. E se você dedica o seu tempo na vida de um irmão, isso é uma demonstração de amor. Isso é uma expressão de amor, quando você decide investir o seu tempo na vida de alguém. No aconselhamento, o irmão que está passando por um momento difícil, o irmão que está passando por um problema, e você vai, irmão, eu vou orar com você, eu vou ficar aqui próximo a você, eu vou buscar lhe ajudar em alguma coisa que eu puder, eu vou estar do seu lado, porque der e vier. Isso é uma expressão de amor. Ou mesmo no discipulado mesmo. Quando o irmão recém-convertido, e você vai discipular o irmão, ou então o irmão está com é novo na fé, não tem um conhecimento sobre alguns aspectos ainda, e ele precisa progredir na fé, e você, irmão, vamos cá, vamos estudar isso aqui junto, vamos estudar esse assunto junto, esse aspecto, e chamar o irmão para jantar na sua casa, e criar esse vínculo íntimo mesmo entre os dois, para que você possa servir de um exemplo para ele. É o que eu mais falo. Existem jovens na nossa igreja aqui precisando de exemplos. Exemplos de maridos, exemplos de esposas, exemplos de homens, de mulheres. E como é que esses jovens terão acesso a nós? Só na igreja? Não. Esses jovens precisam ser discipulados por nós. Eles precisam receber esse investimento. E isso é demonstração de amor. Você pode ajudar expressar o seu amor, você pode ajudar também nos desafios que nós assumimos como igreja. Nós fazemos isso a duras penas, mas fazemos. Nós evangelizamos todos os sábados, estamos aqui evangelizando, pregando o evangelho para as pessoas. Você pode ajudar também, você pode fazer parte disso. Nós sempre estamos reformando alguma coisa aqui, que sempre o Adriano inventa alguma coisa e a gente faz, né, Adriano? E a gente faz uma reforma, tem uma coisa para fazer, tudo sempre tem. Você pode ajudar. Você pode ajudar no nosso bazar. A gente faz bazar. Você pode ajudar também. Tem muitas coisas que nós fazemos como igreja. Mas, irmão, você quer fazer algo concreto? Você quer fazer algo que realmente vai ajudar alguém? Quer expressar amor por alguém essa semana? Contribua com os alimentos, por exemplo. Nós fazemos aqui por mês 3 cestas básicas. 3 pessoas, 3 famílias são ajudadas por nós. Vamos fazer o dobro. Vamos expressar esse amor pelas pessoas que moram próximas a nós. Pessoas que estão carentes, precisando de Deus e precisando de alimento. Como é que nós expressamos esse amor? Pregamos o evangelho e doamos também o alimento, uma cesta básica. Imaginou se nós tivéssemos aqui 6 cestas básicas todo mês? Isso é uma bênção. E isso é demonstração de amor. Isso vai demonstrar que nós estamos crescendo em amor. Nós não fazíamos nenhuma. Começamos fazendo uma. Estamos em 3. Aumentaremos, se Deus quiser, para 6. E nós vamos progredindo. É um processo. Cada vez mais demonstrando amor para as pessoas. Porque o progresso do amor mútuo é uma necessidade. É uma necessidade na minha vida e também na sua vida. E aí Paulo vai concluir a sua oração no versículo 13. E ele coloca aí um objetivo escatológico. Versículo 13, Paulo diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo encerra a sua oração demonstrando a santificação até a vinda de Cristo Jesus. Ele pede que esses irmãos cresçam em santidade constantemente,
diariamente até que Cristo volte. E a palavra confirmar aí implica nessa firmeza, em estar firme. O Senhor, por meio do amor, confirma o coração desses irmãos. O Senhor, por meio do amor, confirma os desejos mais íntimos desses irmãos, os propósitos desses irmãos. Com os corações confirmados, com os corações firmes, eles estarão menos inclinados a ceder aos pecados, a viver a vida longe de Deus, porque eles estão com os seus corações confirmados. Porque um coração confirmado se inclina na direção de uma vida totalmente separada a Deus. Um coração firme, um coração confirmado, ele se dedica a Deus. Ele tem força para vencer as lutas, ele tem força para vencer o pecado e se dedicar a Cristo Jesus. Já irrepreensíveis aqui que Paulo usa, ele denota uma condição moral de pureza. Esse coração confirmado resulta em uma santidade prática. Esse coração, aquilo que começou internamente, aquilo que começou dentro de mim, com meus sentimentos mais íntimos, com os meus propósitos, alcança fruto em minhas atitudes. Ele alcança fruto em minhas ações. Por isso que resulta em uma atitude prática. Porque uma vida transformada é resultado de um coração confirmado. Mas uma vida de pecado é resultado de um coração duro. Porque uma coisa é certa, quando o Espírito Santo trabalha na vida de um crente, ele leva esse crente à transformação. Quando o Espírito Santo trabalha na vida de um crente, ele gera a santificação na vida desse crente. E Paulo vai encerrar, dizendo, diante de nosso Deus. Ele coloca aqui a santidade como uma questão de estar na presença divina na vida de Cristo. Diante de nosso Deus, nós viveremos uma vida de santidade. Nós viveremos uma vida irrepreensível. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa. A santidade sempre foi a expectativa de Deus para o seu povo. Isso não começou no Novo Testamento. Lá em Levítico 19:2, diz, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Por isso vocês precisam ser santos. A santidade é algo necessário em nossa vida. Tanto é que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que Cristo trabalha em nossas vidas para nos apresentar sem máculas. Uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula nem ruga. Por quê? Porque nós crescemos em santidade até a vinda de Cristo Jesus. E a vinda de Cristo é um evento central aí que deve motivar a pureza e o crescimento espiritual. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Até que ele venha, viveremos uma vida de santidade. Viveremos uma vida de santificação. É como um atleta que treina para uma competição importante. Ele treina ali todos os dias. Ele treina diariamente. E nós também, todos os dias, nos preparamos diariamente para o nosso encontro com Cristo Jesus. Para que quando nos encontrarmos, estejamos santos e irrepreensíveis. Crescendo em santidade, crescendo em santificação, até a vinda de Cristo Jesus. E amados, a partir disso a gente só pode aqui avaliar a nossa vida à luz da santidade que Deus exige. Avalie sua vida. Você tem crescido em santidade nas áreas onde você precisa crescer? Nas áreas onde você enfrenta lutas? Você tem buscado essa santidade, essa santificação? Ele tem sido um progresso, um processo contínuo.
Porque muitas das vezes o que acontece é que nós vivemos uma vida e nos acostumamos com os nossos pecados. Nós nos acostumamos. Ah, não, mas eu sou assim. Eu vou morrer assim. Esse pecado e desiste. E joga a toalha. Ah, não, mas não tem o que fazer não. É pecar e pedir perdão. Nossa vida deve ser o contrário a isso. O que Paulo vai falar no versículo 13 é que o nosso coração tem que ser confirmado, o seu coração precisa ser confrontado com a palavra de Deus, confrontado com a verdade de Deus, e você ser animado no seu coração, o seu coração ser incendiado de tal forma por amor e paixão ao seu Deus, que leve você a negligenciar, a negar os seus desejos mais profundos pelo pecado, para que você possa crescer em santidade. Eu vou negar esses desejos mais profundos e lamacentos do meu coração para que eu possa crescer. Para que eu possa estar santo e irrepreensível diante de Deus. Por isso, meus irmãos, confesse os seus pecados. E peça ao Senhor que fortaleça o seu coração para que você possa viver de uma maneira irrepreensível. Não se acostume com os seus pecados. Não jogue a toalha, não desista da luta contra o seu pecado. Porque nós precisamos crescer em santidade constantemente, diariamente. E por isso que Paulo vai encerrar esse versículo, a mensagem desses 3 versículos é que nós devemos crescer em amor e santidade até a vinda de Cristo. É assim que ele estrutura, é assim que ele passa essa oração. Mas esse pedido de Paulo, essa oração de Paulo, ela pode ser vista à luz da Bíblia. E pode também ser vista em Cristo Jesus. Crescer em amor e santidade até a vinda de Cristo está profundamente enraizado na narrativa bíblica, na palavra do nosso Deus. Porque no Antigo Testamento Deus sempre chamou o seu povo a um amor ativo e também Deus sempre chamou o seu povo à santidade. Deus sempre chamou o seu povo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo. Reflita a santidade de Deus. Deus chamou um povo, Deus separou um povo, Israel, para que através deles o nome de Deus fosse conhecido em todas as nações. Para que através da santidade na vida desse povo, ele fosse então glorificado em todas as nações. Deus chamou o seu povo para crescer em amor e santidade. No Antigo Testamento nós vemos isso. Nós vemos isso também no ministério de Jesus. Jesus centralizou o amor como o maior mandamento. E ele exemplifica esse amor em sua vida e também em sua morte. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor aqui não é um estado externo, não é um sentimento. O amor aqui é uma atitude. O amor aqui é gerado através da graça de Deus. E é por isso que em 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13, Paulo une o amor mútuo e a santidade como partes essenciais do crescimento cristão. O amor mútuo e a santidade são essenciais do crescimento. Você deve progredir na fé. E é o Espírito Santo que é o capacitador. É o catalisador. Para que você possa crescer nisso, você precisa do Espírito Santo. E graças a Deus que temos Cristo como modelo supremo de amor e santidade. Nele nós encontramos tanto o chamado quanto a capacitação para crescer. Ele nos ordena crescer e ele nos gera aí os meios para que nós podemos também crescer. Mas eu quero falar desse tema agora na sua vida. Crescer em santidade, em amor e santidade até a vinda de Cristo em sua vida. Eu quero tratar agora de forma direta, objetiva com você. Porque no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, o chamado ao crescimento em amor e santidade desafia a cultura individualista e relativista a qual nós vivemos. Porque o que é que o mundo diz? Se você não se amar, quem vai? Você tem que se amar primeiro. Pense primeiro em si. É isso que o mundo diz. O mundo lhe ensina
a que você se coloque em primeiro lugar. É o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que me faz feliz. E a ideia de crescer em amor mútuo e santidade é antagônica. Como assim? Pensar no próximo primeiro e depois em mim? Mas essa mensagem, ela só vai ser eficiente e eficaz em sua vida se você tiver algumas atitudes. Você só vai crescer em amor e santidade até a vinda de Cristo se você assumir algumas atitudes. A primeira delas é você depender de Deus para o seu progresso espiritual. Essa palavra só vai ser eficiente e eficaz se você depender dele para isso. Colocá-lo como essencial em sua vida. Porque você enfrenta barreiras que te impedem de crescer espiritualmente. Distrações, sentimentos, dificuldades pessoais. Sempre tem. Na sua melhor fase na caminhada cristã, sempre vem uma provação para lhe fazer regredir. Sempre o diabo envia alguma coisa para que você deixe de crescer, para que você fique estagnado. O diabo sempre envia. E não é coisa ruim não que ele envia, certo? É coisa boa. É agradável a você. Então, na sua melhor fase, você sempre vai enfrentar essas barreiras. Barreiras que vão lhe fazer parar, que vão tentar lhe impedir de você crescer espiritualmente. E o que é que você precisa? Orar. Orar constantemente, dependendo de Deus, pedindo: Deus, tira todo o embaraço da minha vida, tira toda a pedra de tropeço da minha vida, tira tudo aquilo que está tentando me impedir de continuar crescendo na caminhada cristã. Senhor, me guia no caminho de santidade. Senhor, me conduz a minha vida para que eu continue progredindo na fé. E se você já está parado, se você parou, se você foi impedido de caminhar na fé por causa de alguma coisa que aconteceu, ore: Senhor, remova isso da minha vida. Senhor, repreende isso, tira isso da minha vida, me dá força para que eu possa continuar a crescer, para que eu volte a crescer, para que eu volte a dar fruto. Dependa de Deus. Você precisa de Deus, porque a prática de depender de Deus para tomar decisões é tão essencial hoje quanto era no passado. Depender de Deus é essencial. Você precisa orar. Você precisa pedir: Senhor, me faz progredir espiritualmente. A segunda atitude que você precisa é crescer constantemente no amor. Porque no mundo marcado por egoísmo e por divisões, grupos, você é chamado a praticar o amor que reflete o caráter de Cristo Jesus. Você é chamado a demonstrar paciência com os irmãos em Cristo. E se tem uma coisa difícil é demonstrar paciência. O irmão, de novo, falhou de novo, pecou de novo, caiu de novo. E você, ao invés de condenar, estender a mão com misericórdia. Amados, essa é a minha maior luta. Eu tendo a desistir muito fácil. Mas Deus trabalha isso nos nossos corações. Cresça em amor. Exerça misericórdia. Não aponte o dedo, estenda a mão. Esse mundo marcado por egoísmo, Deus nos chama para isso. Deus nos chama a exercer a misericórdia com os irmãos. A quem me prejudica na igreja local, o que é que Deus pede? Abrace. Ao irmão que está tentando lhe prejudicar, lhe denegrir, fazer você ficar feio por alguma coisa, inventando mentira, inventando fofoca, o que é que Deus pede? Demonstre amor. Demonstre amor por ele. Cresça em amor. Evolua. Cresça constantemente, todos os dias. E aí, meu irmão, pode escolher uma pessoa que você tem dificuldade de amar.
aqui na nossa igreja, uma pessoa que você tem dificuldade, aquela pessoa que eu quero ver qualquer pessoa, só não quero ver essa. Escolher essa pessoa e realize um ato prático de amor para ela. Porque isso é crescer constantemente em amor. Você mandar uma mensagem. Vou orar por você. Conte comigo. Você ligar. Como é que você está? Você está bem? O que a gente pode fazer? Isso é crescer no amor. Em uma cultura egoísta que a gente vive hoje, isso é um absurdo. Isso é loucura. É isso que Deus nos chama a fazer. Deus nos chama para parecermos loucos. Mas isso é crescer na fé. Isso é progredir no amor mútuo. E a terceira coisa que você precisa fazer é a preparação para a vida de Cristo através da santidade. A iminente vinda de Cristo continua sendo o maior estímulo aí para você buscar uma vida santa. A vinda de Cristo Jesus deve ser o maior estímulo. Não são seus pais, não é o pastor, não é o irmão, não é ninguém. Tem que ser a vinda de Cristo Jesus. E amados, santidade não é apenas evitar o pecado. Não é apenas evitar o pecado. É viver tudo aquilo que Deus ordena em cada área de sua vida. Nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nas suas prioridades. Isso é viver em santidade. Viver em obediência. Existem áreas na sua vida que não estão em conformidade com a santidade que Deus exige? Com certeza. Com certeza há áreas na sua vida que você falha. Você não vive como deve viver. Por isso, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoe por não viver em santidade nessa área. Senhor, me perdoe por não exercer misericórdia. Senhor, me perdoa porque eu não amo como eu deveria amar. Senhor, me perdoa porque eu não ajudo como deveria ajudar. Senhor, me perdoa porque eu não renuncio os meus sentimentos como eu deveria renunciar. Senhor, me perdoa porque eu não contribuo como eu poderia contribuir. Mas não somente pedir perdão. Peça perdão a Deus e se ajude a mudar nessas áreas. Tome atitudes práticas para que você possa crescer. Passos concretos. Atitudes objetivas. Porque essas aplicações continuam sendo aí um chamado prático e essencial para os cristãos em qualquer época. Essas três atitudes é um chamado prático e essencial também para a sua vida. Você hoje é chamado a depender de Deus, a crescer no amor e viver em santidade, enquanto você aguarda a vinda de Cristo. E no cristianismo, mas atenção, no cristianismo moderno, os pregadores estão aí romantizando a vontade de Deus, certo? Estão romantizando a Deus, colocando como se isso fosse fácil. Crescer no amor, depender de Deus e viver em santidade, não, isso é fácil demais. Não é fácil. Coloquei até em caixa alta aí, ó, no slide. Cadê? Passa aí, por favor. Passa. De novo. De novo. Tá aí não. Sei que botei. Me perdoem. Mas, irmãos, fazer a vontade de Deus vai colocar você no jardim das aflições. Vai colocar você a lutar consigo mesmo. E vai te levar a orar. Senhor, faça-se a tua vontade. Assim como Jesus orou. Lá no jardim, antes da cruz. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E é o momento onde ele mais sente dor, agonia e aflição. E Cristo diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Fazer a tua vontade é pesado demais. É difícil. Mas aí, Senhor, mas não faça a minha vontade.
faça a tua vontade. E assim, da mesma maneira, fazer a vontade de Deus, depender de Deus, crescer em amor e crescer em santidade, vai lhe levar para esse mesmo jardim das aflições. Vai levar você a se colocar de joelhos diante de Deus e orar: Senhor, faça-se a tua vontade. Não é fácil, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a minha vida e é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, reflita: você está crescendo em amor e santidade ou você está estagnado? Como é que está a sua vida? O amor, para quem você tem demonstrado amor? Só para as pessoas fáceis de amar? Porque existem pessoas que são fáceis de amar. Minha esposa é fácil demais de amar. Eu estou vendo uma pessoa que não gosta da minha esposa. É fácil demais. Agora eu sou chato. Me amar é difícil. É porque vocês não me conhecem ainda. Mas existem pessoas fáceis de amar. E a gente se acostuma a amar os mais fáceis. E aquelas pessoas que mais dão trabalho, que mais confrontam a nossa vida, a gente, não, isso aqui a gente coloca lá no cantinho lá. Eu vou amar o mínimo possível, isso aqui. Porque ele dá trabalho. Né? Mas Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para progredir em amor. Crescer em amor. Demonstrar amor para com todos. A santidade que você pratica é coerente com o seu chamado como cristão? Ou existem áreas aí que você está acomodado? Existem áreas aí que você não está crescendo? Que você está estagnado? Então seja confrontado com isso. Mas também seja consolado que Deus nos exige, mas Deus também nos dá a capacitação. Ele nos exige essa missão que é tão difícil, mas Ele nos capacita. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos capacita para toda a boa obra. Ele dirige os seus passos. Ele te dá a força. Por isso, para concluir, eu quero lhe fazer um desafio. Ore diariamente para que Deus dirija os seus passos e fortaleça o seu coração, para que você possa crescer em amor e santidade. Mostre dependência de Deus mesmo, todos os dias, de segunda a segunda. Senhor, dirija os meus passos, porque o Senhor me faça crescer em amor e santidade. Pratique um ato concreto de amor. Saia da sua zona de conforto. Saia daquelas pessoas que são fáceis de amar. Vá em direção às pessoas que são difíceis de amar. E ore: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E avalie uma área específica de sua vida onde precisa crescer em santidade. E peça ajuda ao Espírito Santo para vencer isso. Eu tenho muita dificuldade em me submeter ao meu marido. Eu tenho muita dificuldade em amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho muita dificuldade em ser obediente aos meus pais. Eu tenho muita dificuldade em refletir o caráter de Cristo no trabalho e na escola. Eu tenho muita dificuldade em exercer perdão, em exercer misericórdia. Eu tenho muita dificuldade em me aproximar das pessoas que me magoaram. Todas essas áreas que você tem ali uma dificuldade, que você tem uma barreira, que você tem uma luta. E ore: Senhor, me dá forças para vencer. Eu quero crescer em santidade. Eu quero refletir. Eu quero estar diante de Deus de forma santa e irrepreensível. E por isso viva de forma a agradar a Deus, crescendo em amor e santidade, até a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela graça de Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra, Pai, de nós mesmos, que nos livra, ó Deus, da ira vindoura, que nos livra dos nossos pecados e que nos dá, ó Deus, também a capacitação para vivermos de forma agradável a Deus, dependendo de Deus para o progresso espiritual, crescendo, progredindo em amor mútuo,
e também, ó Deus, vivendo em santidade até a vinda de Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. E que o Senhor opere nos corações do teu povo, dessas pessoas que aqui estão, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar com o teu Santo Espírito, para que cada um deles sejam exemplos vivos, ó Deus, de crescimento em amor e santidade até a vinda de Cristo Jesus. Que eles dependam do Senhor para isso. E que o Senhor opere essa obra maravilhosa em seus corações, para a glória do teu santo e precioso nome. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos chamar aqui o grupo de louvor para repetir um cântico?